Fala pessoal, vocês estão no canal Corte 51. O link do episódio completo está na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. Criadas em laboratório Pra matar degeneradas, pessoas né? Porque tem toda uma mitologia. Aí imagina a dessa cabeça coisa. dele quando ele vai pra Meca e aí ele vê inclusive pessoas brancas, porque ele conta isso no trecho da biografia. Ele, porra, eu chamei um cara branco dormindo do meu lado de irmão. O Malcolm fala isso. E aí ele volta, começa a romper com a nação do Islã, os caras ficam muito putos com ele e tal, e tem toda essa treta que leva à morte dele, cara. Mas enfim, a questão é que é por isso dessa sociedade de consumo que eu não acredito e que eu acho que quando algumas personalidades da direita falam de politicamente correto no mercado, eles estão viajando pra caramba, cara. Mas dá um exemplo. Por exemplo, por que a DC está investindo em narrativas, está querendo colocar um Superman gay lá? Pra mim é muito claro. Quer que eu fale minha opinião? Fala a sua primeiro ou você quer que eu fale Porque o mercado gay é um dos que mais dá grana no mundo, cara. Isso é uma coisa, mas sabe a outra? Como Qual criador, cara, quanto tempo os caras estão escrevendo histórias, as Sim. mesmas histórias? Sim. Cara, como criador, você tá vendo o seu universo do lado e usa como inspiração. A coisa vai se expandindo, você também vai expandindo. Esse tema eu vou trazer pra cá. Quanta história eu vou conseguir, histórias novas sobre isso? Agora a pauta é inteligência artificial. Sim. Vou trazer um super-homem totalmente controlado por uma máquina. Sei lá, sabe? É uma inspiração para novas... Né? É uma demanda e uma inspiração para novas ideias. De uma coisa que já tá cansado de... É porque a gente vê, galera, assim, Netflix está investindo em mais narrativas negras, estão se rendendo ao politicamente correto. Não é, cara, estão se rendendo à sociedade de consumo. Aquele garoto que eu fui lá atrás, que gostava de Spawn, que falou, nossa, agora eu quero Spawn e agora eu quero o Super Choque. Agora eu quero Spawn, Super Choque, T'Challa e agora eu quero toda. A gente vai querendo mais, mais, cara. Eu fico irritado tanto com o cara que fala que tudo é mimimi, com o cara que fala que tudo é lacração, né? Ou o inverso também, que tudo é problema. Tudo é problema, sabe? Eu acho que não é nem uma coisa nem outra, cara. Você vê claramente quando é uma coisa vazia e é só panfletária. Você vê. Não vejo problema. Só que esse produto pode ser que não dê certo e depois vão jogar a culpa e falar, o público é machista, o público é racista. Não, a sua história que é ruim, cara. Então. Não é? Mas eu acho que o debate político atropela a galera de entender se uma história é boa ou ruim, né? Por exemplo... Não, mas não tem que... Mas aí que tá. Eu queria saber até a sua opinião sobre isso. Eu acho que a discussão não tem que ser... antes de tudo, se é feita pra negros, se é feita pra gays... a história é boa, cara. Eu acho que isso é a cerne do negócio. A história é boa. É sobre isso que a gente tá falando. Eu não quero que você leia o meu Último Ancestral porque eu tô militando no Último Ancestral, tá ligado? Sabe por quê? Porque senão eu vou ler e vou... é tipo café com leite. Sim. Não, mas eu tenho que dar um desconto porque... Aí não sabe, não pode ser assim. Eu não acredito nisso como criador. Que é o que me perguntaram no meu Instagram ontem. O que eu achava do termo literatura negra. Eu falei, olha, eu acho que esse termo não faz sentido, porque... Não tem literatura branca. Mas quando a gente fala a literatura alemã, literatura japonesa, então você fala porque geograficamente é um lugar e talvez a visão de mundo do escritor dali influencie na sua literatura e tal. Agora, e você falar, literatura nigeriana, né? Você fala, literatura angolana, né? Claro. Tá bom. E aí você tá contextualizando num lugar geográfico e talvez com uma visão de mundo e tal. Mas literatura negra é o quê? É livro escrito por negro? Literatura negra? O teu livro é igual a um escritor negro? Tem um ponto que é importante marcar aí. Assim, eu não gosto de... quando eu fui finalista do Jabuti, eu dei várias entrevistas e de repente as manchetes, escritor negro e tal. Eu falei, caralho, não quero que todo mundo fique falando que eu sou escritor negro porque eu só queria ser um escritor. Mas assim, aí tem um outro ponto que pode ser trazido para esse debate. O mercado de literatura é um mercado majoritariamente branco, né? 97% dos escritores contratados são brancos. E no passado já foi também muito homem só, Sim. né? Então, às vezes, quando você marca... É para discutir o mercado. Eu não gosto quando discute o indivíduo, mas quando é para discutir a posição desse mercado de como a literatura negra precisa crescer, é importante. Mas você acha importante falar escritor negro hoje em dia ou não? Cara, eu acho complicado isso, complicado. Ó, se quiserem chamar de escritor negro pra me comparar, pra parecer com o Machado, eu vou curtir pra caramba. Agora, se for só porque pra não me comparar com um escritor branco, aí eu pego mal, entendeu?
Então, porque esse negócio da literatura... Então você pensa assim... porque se você estiver falando... não, eles querem... filósofo negro... Faz sentido, né, cara? Eles querem discutir o mercado. Né? Então, criaram um termo literatura negra que vai incluir lá o quê? Escritores negros que escrevem qualquer coisa. Ficção científica, a poesia. Então, eu acho esquisito louco, isso aí. Né, cara? É complicado. Você vai ter uma prateleira na livraria, escritores negros, não faz sentido. Então, isso não faz literatura sentido, negra, isso, né? isso daqui é ficção científica, certo? Ficção afuturista também. Então, tá na prateleira... Assim como o cyberpunk pode ser entendido como uma parte de apropriação asiática também, que tem o cyberpunk asiático, o afuturismo é um recorte de ficção científica, vai estar lá em literatura nacional. Um subgênero, vai. Mas vai estar lá em literatura nacional e ficção científica. Entendi. Mas não é isso. Então, aí, voltando um pouco, então assim... Mas qual a opinião de vocês sobre isso que a gente está falando, sobre essa discussão cultural e... Vilela, eu acho o seguinte, como é que eu cheguei nessa conversa? Quer dizer, como é que eu voltei para essa conversa? Né? Exatamente porque eu percebi que a discussão que se estava fazendo a respeito do racismo no Brasil, ela estava num diapasão único. E esse diapasão único, ele tinha uma referência diferente das referências que eu tive. Então, eu percebi isso. Eu falei, mas por que esses caras estão falando? Assim, tipo por exemplo, vivência? porque não só da vivência, mas de tudo que eu tinha lido, de tudo que eu já tinha... Né? Todo dia eu descubro uma coisa nova desse maluco lá no programa. Todo dia, cara. Ele parece que ele viveu 45 mil vidas, cara. Aí, tipo, no dia a gente vai gravar, eu descubro que ele já dançou break no circo. É real. Tocou violino na... Dançou break no circo. Dançou break no circo, mano. E aí ele vai gravar no outro dia, eu descubro que... Não que era uma atração, né? Porque eu achava que era né? E agora com vocês? Era um concurso, porque... Não pode ser, cara. Quantas vidas esse maluco teve, mano? Mas lembra da novela Partido Alto? Claro. Que era a capa da novela, era os caras dançando break, porque o break chegou no Brasil no começo dos anos 80 e foi uma febre, né? Se foi, eu dançava. Então, Black Junior e o caramba, e nessa época o só eu não dancei break aqui nessa conversa, mas... Então, você é jovem, né? Você é jovem do interior, que eu sou pessoal... Samba, Então, assim, eu fiz uma porra de coisa, mas voltando, eu li um monte de coisa quando eu era adolescente. Eu li a autobiografia do Malcolm X, eu li na década de 90, né, quando eu comecei a me aproximar desse assunto. Li biografia do Luther King, li biografia do Steven Biko, li um monte de coisa, li Raízes, li um monte de coisa, fiquei revoltado e tal. Tive minha fase de revolta, né? Bom, tem também o meu background... fase do Monark. Exatamente. Aí tem o meu background familiar, meu pai, minha mãe e tal, tudo aquilo que eu aprendi em casa e tal, tudo bem, isso formou a minha maneira de ver o mundo e tal. Só que assim, essa minha maneira de ver o mundo não era só minha, porque teve longos anos da minha vida em que eu andava só com negros. A gente tinha uma turma grande de negros, a gente saía junto, ia pra tudo quanto é canto, os bailes, não sei o que e tal, todo mundo preto e tal, e todo mundo pensava mais ou menos do mesmo jeito, assim, não tinha muita diferença de pensamento político e tal. Sim. Todo mundo sabia que era o seguinte, nós temos que ir pra cima e temos que fazer acontecer, e pronto, mete o pé na porta, entra e vamos que vamos. E é isso, né? De repente eu tô vendo um outro jeito de lutar, digamos assim. E aí eu olho pra isso, acho estranho, acho violento, acho contraproducente e tal, e eu falo, mas peraí, caramba, será que só tem esse jeito? O que esses caras estão falando? E aí eu vou querer entender de onde que tá vindo isso. Então, essa ligação, por exemplo, com a esquerda, que é uma coisa real e que, na verdade, ganha fôlego, assim, né? E ganha uma legitimidade com o movimento negro unificado aqui em São Paulo, que o MNU nasce de esquerda já. Nasce de esquerda. No meio inclusive, da ditadura militar. E a reclamação do José Correia Leite, que é um dos fundadores da Frente Negra, é que naquele momento os negros estavam se dispersando em partidos políticos. Ele reclama disso. Ele fala, peraí, a luta do negro é a luta do negro. Não tem nada, não tem que ter negro dividido em partido político. Ele pode até ter como pessoa as suas opiniões políticas, mas no sentido de buscar um progresso para a população negra, ele não pode se dividir em partido político. E ele fala isso claramente numa entrevista de um livro importante que tem, na verdade, o único livro que tem artigos dele e entrevistas e tal, que é um livro organizado pelo CUT. Então ele fala isso, a preocupação dele naquele momento era essa. E o Correia Leite é um cara da década de 20 e 30.
e que estava agora vendo nascer esse movimento negro mais à esquerda e mais partidarizado na década de 80, final da década de 70, né, início da década de 80. Então, ele vê isso com maus olhos. Ele fala, isso não é bom, isso que está acontecendo. E, de fato, foi isso que aconteceu. Então, você encontra, atualmente, a imensa maioria dos movimentos negros, pelo menos aqueles mais conhecidos, e os ativistas mais conhecidos, todos alinhados à esquerda, todos. Quando não são lulistas e lulistas mesmo, eles são todos à esquerda e tal. E isso, eu como nunca fui uma pessoa de esquerda na vida, nunca fui, assim. Porque, primeiro que eu não me ligava para isso, né? E eu nunca fui preocupado com isso, apesar de ter lido autores que me deram uma perspectiva mais à esquerda, eu nunca me declarei uma pessoa de esquerda, porque eu também não entendia disso, né? Nunca foi uma coisa que me apeteceu. E eu me descobri um cara conservador, por exemplo, de direita e tal, não sei o quê, depois que eu me converti ao cristianismo. Então, aí que eu fui estudar filosofia, aí eu... quando eu descobri essa coisa de conservadorismo e direita, esquerda, não sei o quê, então eu sou isso aqui. Tá. Então eu me achei assim. Mas os caras estão todos à esquerda. E aí, quando você vê como é que os caras discutem as coisas hoje e olha para como os caras discutiam antigamente, você vê um contraste. Só que quando eu quis trazer esse contraste pro debate, os caras... Capitão do mato! Negro da casa! Cala sua boca, você não sabe nada. Que me irrita. Assim, entendeu? Né? Então os caras quiseram me silenciar. Quiseram me silenciar. Ainda querem me silenciar, ainda hoje, mas eu não ligo. Então, assim, os caras não querem discutir. Eu até falei isso na minha aula agora há pouco, porque é o seguinte... na rede social é aquela coisa que a gente conhece bem, né? Uma vez me convidaram para ir num debate na PUC aqui de São Paulo, que era um evento de psicologia e o assunto racial ia ter uma mesa sobre a questão do racismo e tal. E eu fui convidado. E eu olhei lá as pessoas que iam participar, eu era a única pessoa que não era de esquerda mesmo. Porque aí fui atrás das pessoas e vi que todo mundo era de esquerda. E eu fiquei naquela, vou ou não vou? Eu falei, vou lá pra quê? Os caras vão me enxotar do negócio. E eu decidi ir. E eu fui na moita, não conversei, falei nem pros meus amigos que eu ia. Tá. Falei, eu vou porque eu quero testar aquilo que eu tenho pra dizer num ambiente totalmente... hostil, né? Então, assim, eu quero saber como é que eles vão reagir. Se eles vão foi loucão. Total. Meti o louco. Fui. E os caras falaram tudo, e aquele papo Malcolm todo. X no meio da Ku Klux Klan. E aquele papo colonialismo e tal, e não sei o quê, porque o Marx, porque não sei o quê, pá. Aí chegou minha vez de falar, eu ouvi o que vocês disseram, fiz um contraponto ao que eles tinham dito, apresentei meus argumentos, falei do Rebouças, trouxe as minhas referências todas. E aí, assim, os caras, no final, vieram falar comigo, falaram assim, apesar de eu não concordar com o modo como você vê as coisas, eu considero importante o modo como você vê. Que foi o Ale, quando a gente se conheceu, eu entendo que você não é um cara que só tá querendo polemizar, você é um cara que tá querendo trazer uma outra visão da discussão. Então, a gente pode sentar e pode discutir, a gente pode convergir e divergir, e a gente pode caminhar no sentido de encontrar caminhos para ajudar a população negra brasileira. É isso. Porque eu vejo isso. Vocês querem a mesma coisa. Exatamente. Então, eu quero nesse a mesma coisa encontro... que vocês. Por que tem tanto atrito, né? Nesse encontro... Por conta de uns canalha que ganha eleição e joga, tipo, trash talk na porra toda, tá ligado? E assume lá a Fundação Palmares e só fica... mas isso era antes, né, Ale? Eu tomo paulada antes do Bolsonaro existir. Então, assim, eu não apareci agora nessa discussão. Então, assim, em 2014, eu tava falando... Tem um artigo meu, num blog antigo meu, que chama Repensando o Dia da Consciência Negra, que é de 2012, esse artigo. Quem era Bolsonaro em 2012? Era o cara que era o Luciano Gimenez lá. Ninguém tava nem aí. Então, eu tô nessa discussão já faz tempo. E os caras estão querendo me calar faz tempo já. Porque eles não querem discutir. Não tem discussão. Eles não aceitam. Assim, eles não aceitam na internet. Porque eu falei, cheguei lá, os caras falaram. Pode ser que eles tenham ido embora e falaram assim, esse negrão tá viajando. A internet a galera pega aquele negócio na internet, sabe? E quer, tipo, te confrontar, quer te zoar, quer te cancelar na internet.
Quer pegar aquele seu tweet e te ferrar, tá ligado? Eu vou repetir isso eternamente, assim. E as pessoas... porque você sentiu? Senti, claro. Porque na entrevista com o Silvio Almeida no Roda Viva, que eu fui convidado para ser um dos entrevistadores, e eu era o único lá que não tinha ido só pra enaltecer e tal... Cara, eu fui massacrado de um jeito que eu nunca vi na vida, no Twitter. Eu tive que ficar uns dias sem olhar, porque ia me fazer mal. Eu falei, não quero nem ver. Eu fiquei sabendo que vieram me falar. Eu falei, os caras nem olha. Eu falei, não vou olhar. Do nada, Vilela, eu não tava fazendo nada. Eu tratei super bem, eu fui super respeitoso. Falei que admirava o Silvio como intelectual e continuo admirando ele. Eu posso discordar dele em tudo. Mas ele é um intelectual importante brasileiro. Eu não posso menosprezar isso. E eu não fiz isso lá. Eu só fiz um contraponto àquilo que ele escreveu, porque eu li o livro, porque eu e falei sobre as coisas que eu tinha entendido lá e que eu discordava. Pra quê? Não pode. Né? Então, cara, fui massacrado de um jeito. É importante assim, que essa galera que foi atacar e criticar o Paulo... Não necessariamente eles estavam correspondendo ao pensamento do Silvio, porque o Silvio não respondeu ele também de uma maneira super tranquilo. Super tranquilo. Mas aí você tem uma galera na internet que você não pode falar nada que é diferente do que eles pensam que é mas assim. Parece que é uma cartilha assim. Vota no Lula, papapá, você é de esquerda, você não pode ter nada que não bata nisso daqui que você é um capitão do mato. Aquele papá negro de direita, pobre de direita. Eles criaram essas rótulos, né? E ficam carimbando a testa dos outros com essas coisas. Então, assim, é uma coisa que... Daqui a pouco o pessoal vai estar falando, mas você é de direita, então você é contra a vacina, você cria uma lista de coisas também por outro lado, entendeu? Vai colocando as pessoas que dentro pega mal de eu fazer programa com o Paulo, cara. É claro. Agora nós estamos enfrentando essa. Imagino né? que sim, cara. Sim, não posso conversar com o Paulo, não, tá ligado? É porque a galera quer que a gente limite a nossa negritude a ser de direita ou ser de esquerda. Então a gente... Ou é porque você é de um partido ou é de outro. Então a gente tá aqui falando de várias coisas que você viu que as nossas ideias às vezes convergem. A gente gosta de alguma das mesmas ideias. Porque isso... é anterior a uma escolha de um partido ou de uma ideologia. Exatamente. Cara. Não é? Exatamente. A sua condição como ser humano, a sua vivência, o que você falou de experiências e das suas leituras, elas vêm antes, cara. Exatamente. Você vai escolher o time que você torce, você vai escolher a sua religião, você vai escolher a sua ideologia. Isso pode mudar também. Ninguém é obrigado a escolher uma ideologia e eu já fui mais à esquerda, já fui mais à direita. Essas pessoas, elas não percebem que elas estão se tornando zumbis do algoritmo.